Salve, guerreiros! Sejam muito bem-vindos em mais um encontro de Direito Penal. E a temática desse encontro é a imputabilidade penal. Professora, imputabilidade a partir do artigo 26, mas o artigo 26 fala inimputáveis. Segura aí. Gente, para que um agente seja responsabilizado por um fato típico e ilícito, é preciso que ele seja imputável, ou seja, passível de pena. Cometeu um crime, vai ter a pena XYZ, mas para isso ele tem que ter condições para essa imputabilidade. Lembrando, imputabilidade é regra. Repitam comigo, imputabilidade é regra. Exceção, inimputabilidade, beleza? E aí, obviamente, o legislador trouxe as possibilidades de inimputáveis. Vamos lá? É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Gente, vejam ali. Está bem claro para nós os motivos da inimputabilidade inicial, certo? Doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Por isso, gente, até quando a gente fala de retardado, a gente usa o termo, né? Ah, esse é o retardado. Tem um pouco de cuidado, né, gente? Por quê? Porque é uma doença mental. Né? Eu até vou ler aqui um julgado do STJ que diz o seguinte: em sede de inimputabilidade ou semi-inimputabilidade, vigora entre nós o critério biopsicológico normativo. Dessa maneira, não basta simplesmente que o agente padeça de alguma enfermidade mental. Faz-se mister ainda que exista prova, exemplo, perícia, de que esse transtorno realmente afetou a capacidade de compreensão do caráter ilícito ou do fato, ou determinação segundo esse conhecimento à época do fato, momento da ação criminosa. Deve ser comprovado que ele tinha uma doença essa que deixa ele incapaz de entender que aquele fato é um crime ou não. Vocês entenderam, gente? O caput do artigo 26, absolutamente claro, objetivo, para tirar qualquer tipo de dúvida, tá? Aliás, gente, para vocês que já acompanharam alguns julgamentos, né, de comoção social aí no Brasil, falar, ah, ele tinha problema mental. É uma defesa vazia, porque a maioria das vezes ele não tinha essa doença mental, né? É uma forma, talvez, de trazer a inimputabilidade para o agente, tá? Então, novamente, o que caracteriza o nosso inimputável? A primeira possibilidade aqui, doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que na época da ação-omissão, ou seja, do crime, da contravenção penal, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito. Tudo bem? Primeira situação. Vamos lá. Existe uma possibilidade de redução de pena. Lembrando, aqui ele é isento de pena. Vamos voltar ali, gente. Eu sei que eu estou reiterando, mas isso em comando de prova pode induzir o candidato em erro, tá? Se foi comprovado que ele tem uma doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele não será apenado. Mas tem a possibilidade de aplicar uma pena, porém ela de forma reduzida. Vamos lá. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude da perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Aqui tem uma diferença bem tênue.
Ele continua tendo uma doença mental, ele continua tendo um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, porém, gente, aqui nós temos um lapso temporal, que é a perturbação de saúde mental. Ou seja, ele não era inteiramente incapaz. Foi um lapso temporal em que ocorreu essa perturbação de saúde mental, tá? Agora, como assim? A pessoa nunca apresentou essa incapacidade. Nunca. A pessoa teve uma vida normal, sem apresentar qualquer tipo de problema mental. E na época em que ocorreu essa situação, ele teve um surto. Surto psicótico, por exemplo, naquele fato, o que deve ser absolutamente complexo de comprovar. Vamos combinar, gente? Na doutrina, existem casos, por exemplo, comprovados na doutrina, em que a manifestação de um surto psicótico na esquizofrenia, por exemplo. Pessoa que tem uma vida tranquila, normal, sem nenhum indício dessa incapacidade mental, pós a maioridade, cometem um ilícito penal, porém dentro de um surto psicótico esquizofrênico. Devidamente comprovado, minha gente, por favor. Tá? Aí ele será responsabilizado, mas terá a redução da pena de 1 a 2/3. Tudo bem, gente, com essas duas hipóteses aqui? Ou não vai ser apenado, ou apenado será com a redução da pena. Próxima possibilidade. Essa vocês já conhecem. Menores de 18 anos. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação federal, que vocês bem sabem é o nosso ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Gente, sem entrar muito na polêmica, professora, mas o vagabundo com 16, 17 anos sabe que isso é crime, sabe que matar, estuprar, assalto à mão armada com violência, etc., é um crime tipificado no nosso Código Penal, ele tem que ser responsabilizado. Não, gente. Pelo Código Penal, ele é o inimputável. Aí nós temos uma legislação específica disso, que trata dele, que é o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, e lá, inclusive, vai falar o quê? Que ele vai cumprir uma medida socioeducativa em razão do ato infracional que ele cometeu. Tudo bem? Professora, mas vamos então trabalhar aí na redução da nossa maioridade penal. Veja, gente, a maioridade penal, inclusive, está prevista na Constituição Federal, lá no artigo 224, tá? Onde traz, inclusive, que menores de 18 anos são inimputáveis perante a lei. Ou seja, eles podem cometer qualquer coisa tipificado como crime ou contravenção penal, porém não serão responsabilizados por esse crime, porque eles não têm o pleno desenvolvimento, seus loucos. Eles não têm essa maturidade. Professora, tem. O cara que é vagabundo sabe o que está fazendo. Não sabe. Por isso que o nosso código adota a questão biopsicossocial? Não. Nosso código atende a questão biológica. O discernimento dele não está completo. Por isso, inclusive, que lá no ECA tratam eles no artigo 6º como pessoa em desenvolvimento. E vamos combinar, gente? Pessoas até 18 anos incompleto são pessoas em desenvolvimento. Professora, dá para reduzir a maioridade penal no Brasil? Uma emenda constitucional. É um processo absolutamente complexo. Tá? Emenda constitucional cabe a redução da maioridade penal do Brasil. Tudo bem? Então, a gente já tem 3 possibilidades de inimputáveis, né, gente? Na verdade, 2 de forma muito objetiva. Quais sejam? Aquele que tem a doença mental, desenvolvimento mental incompleto e o menor de 18 anos. Ou aquele que naquela situação teve uma perturbação de saúde mental devidamente comprovado, será penado, porém com redução da pena. Tudo bem? Emoção e paixão. Asteriscos aqui, seus loucos. Por quê? Muitas defesas criminais falam, olha, o fulano estava muito emocionado. Sabe os crimes passionais? Manjam? Fulano matou a mulher porque estava traindo. Os famosos
crimes passionais. Eu até vou colocar aqui, ó, crimes passionais. Crimes passionais. Não excluem a imputabilidade penal a emoção ou a paixão. Ou seja, comprovado a forte emoção ou a paixão não exclui o sujeito da pena. Não exclui. O que é emoção, professora? Peguei aqui um doutrinador. Segundo Montovani, é uma intensa perturbação afetiva de breve duração e, em geral, de desencadeamento imprevisto, provocada como reação afetiva a determinados acontecimentos e que acaba por predominar sobre outras atividades psíquicas. Exemplo: ira, alegria, medo, espanto. Paixão é um estado afetivo, violento e mais ou menos duradouro, que tende a predominar sobre a atividade psíquica de forma mais ou menos alastrante ou exclusiva, provocando algumas vezes alterações de conduta que podem tornar-se de modo irracional por falta de controle. Certas formas de amor sexual, ódio, ciúme, cupidez, entusiasmo, ideologia política. Só para fazer uma breve diferença entre emoção ou paixão. Emoção é mais breve e paixão mais duradoura. Ambas não excluem a imputabilidade penal, ou seja, o sujeito será responsabilizado. Quer ver uma questão aí, bem recente, inclusive, para quem não é aqui do Paraná, nós tivemos uma situação de comoção, uma comoção enorme, gente, acerca da morte do jogador Daniel, tá? Ele passou por vários clubes aí do Brasil, e aí ele estava numa festa, numa casa noturna em Curitiba, encontrou umas pessoas lá, conhecia determinadas pessoas, e aí foram fazer um after na casa de uma família Brits, tá? E lá beberam, tal, se divertiram no famoso after e aconteceu um crime. Ele foi morto dentro da casa desses Brits. E aí ele foi levado aí por um lugar ermo e lá, inclusive, decaparam o rapaz. Tá? Há pouco tempo aconteceu o tribunal do júri acerca desse julgamento, onde o principal acusado, hoje condenado, Edson Brits, disse que ele reagiu dessa forma porque o jogador Daniel, na época, estuprou a sua esposa. Então, em primeiro momento, a defesa alegou legítima defesa. Viu que não ia colar no meio do tribunal do júri, depois alegou emoção, né? E depois a paixão. Né? Ele falou assim: olha, minha mulher estava chorando, estava muito emocionada quando palavras do Edson Brits, e quando eu abordei ela no corredor, ela disse que tinha sido estuprada. E segundo a defesa do Edson Brits, a morte foi ocasionada por culpa da própria vítima. Essa foi a defesa que o júri não engoliu, tá? A condenação foi com todos os agravantes propostos aí pelo Ministério Público e acatado pela Justiça, tá? Então, gente, mas professora, mas que falta de criatividade. Isso é muito característico na esfera criminal e principalmente em tribunal do júri. Alegar emoção ou paixão para talvez conseguir uma atenuante de pena, ou seja, reduzir um pouquinho a pena. Tudo bem? Outras questões. Embriaguez. Atenção aqui. Embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Gente, em que situação em que a pessoa bebe e ela não entende, e detalhe, né, proveniente de caso fortuito ou força maior, tipo, alguma coisa que ele ingeriu
Gente, é muito difícil, inclusive, trazer um exemplo desse parágrafo primeiro. É muito louco. É muito, 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 muito louco. Tá, professora, o que é caso fortuito ou força maior? Aquele evento atribuído à natureza e força maior, aquele produzido pelo homem. Então, caso fortuito, evento atribuído à natureza. Força maior, aquele produzido pelo homem. Assim, no clássico evento de que, em vista a um alambique, escorrega e cai dentro de um barril repleto de cachaça. Se ao fazer uma ingestão de bebida ali existente vier embriagar-se, sua embriaguez será proveniente de caso fortuito. Um exemplo, bem coisa de doutrina, né, gente? Suponhamos agora que durante um assalto a vítima do crime de roubo, após ser amarrada, é forçada a ingerir bebida alcoólica e vem se embriagar. Essa embriaguez será considerada proveniente de força maior. Alguém que é forçado a beber ou caiu dentro do alambique, olha isso, minha filha. Bem exemplo de doutrina, né? Só para exemplificar aqui, né, produção? Coisas absurdas, mas vamos lá. A pena, olha a redução, será reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Vejam, ele vai ser isento se ela é inteiramente incapaz. E aqui a redução se, no fato, ele não entendia que aquilo era ilícito. Exemplo, por exemplo, ficou uma redundância, né? Como nós falamos ali acerca do estado de doença mental ou incapacidade mental ou retardado. Lembram do surto psicótico na situação? A mesma aqui, tá? Redução. Também muito difícil de ser comprovado. Opa! E já acabamos então aqui, produção, nosso artigo 28 finalizado por aqui. Então vamos ver como isso foi trazido em comando de prova. Se liga aqui, hein, gente? É uma aula mais sucinta, mas não menos importante. Vamos lá. Sebrasp para agente de investigação. Pode excluir, gente, excluir a imputabilidade penal, ou seja, não será responsabilizado porque cometeu o crime. Lembrando, por motivo de paixão, será responsabilizado, crimes passionais, emoção também. Embriaguez voluntária causada pelo álcool vai ser responsabilizado, culposa, sim. O que gera a exclusão da imputabilidade é a embriaguez acidental causada por substância análoga ao álcool. O exemplo do alambique, tá? O exemplo do alambique, tá? Vamos justificar aqui, artigo 28. Tudo bem, gente? Próxima. Ai, ai, ai. No tocante, ó, quem elaborou a questão foi o Instituto Consulplan para a Guarda Civil, para a Prefeitura de Campos de Goyatacazes, Rio de Janeiro. No tocante às excludentes de culpabilidade, cada banca traz a sua nomenclatura, previstas no Código Penal Brasileiro, analisa as afirmativas a seguir. A embriaguez patológica é considerada doença mental e, portanto, causa excludente de culpabilidade. Vamos lá, gente. Embriaguez patológica, vocês consideram como excludente de culpabilidade? O caput do artigo 28 trata desse tema e sim, essa informação é verdadeira. 2. A embriaguez incompleta, fortuita ou resultante de força maior é causa de exclusão de culpabilidade. Se, ao tempo da ação da omissão, o agente não tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito de fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Olha como confunde, né, gente? Vamos lá no 28. Gente, só é isento de pena embriaguez completa.
Embriaguez completa. Então, o incompleta aqui maculou com a nossa assertiva, entenderam? Então, aqui está certo, aqui está errado. 3. A coação moral irresistível tem como elemento uma ameaça de dano grave e injusto, direcionada ao sujeito ou a pessoas diretamente a eles ligadas. Trouxe aqui um tema que a gente não tratou, vai tratar futuramente, mas saibam, essa informação está certa. Para verificação da inimputabilidade, quanto à rigidez mental, o Código Penal adotou o critério biopsicológico. Nesse sentido, é indispensável que haja laudo médico para comprovar a doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado do agente. Gente, é só por laudo que eu vou comprovar a doença, concordam? Aliás, a gente tratou isso na nossa aula, né? Informação correta. Então, nós temos os itens 1, 3 e 4 corretos, sequência da nossa letra E. Para justificativa, gente, todo o artigo 28. Artigo 28 na íntegra. Tudo bem, gente? Vocês viram que as questões elaboradas, elas geralmente querem induzir o candidato em erro aqui, né? Mas fiquem bem atentos e por isso a literalidade da nossa lei. Com isso, finalizamos por aqui. Força, fé e foco. Tamo junto. Tchau.